O casamento é, desde os primórdios da humanidade, uma das formas mais profundas de união entre duas pessoas em 2025, apesar das mudanças sociais, culturais e tecnológicas que transformaram o mundo. O matrimônio continua sendo um pilar de grande relevância. Sua importância não está apenas em tradições passadas, mas na forma como ele se adapta, se renova e continua a oferecer sentido e propósito à vida em sociedade. Ao refletirmos sobre o papel do casamento hoje, percebemos que ele vai muito além de uma formalidade. Ele é uma escolha consciente de construir juntos, enfrentar desafios lado a lado e cultivar um amor que resiste ao tempo. Vivemos em uma era marcada pela pressa, pela hiperconectividade e por uma rotina que, muitas vezes, rouba nossa atenção das coisas que mais importam. O casamento surge, nesse cenário, como um refúgio emocional. Ele representa o espaço onde duas pessoas podem ser verdadeiramente elas mesmas, sem máscaras, sem julgamentos e sem a pressão das aparências. É dentro dessa relação que encontramos conforto, apoio e motivação para seguir em frente. Ter alguém ao lado para dividir os sonhos, compartilhar as dificuldades e celebrar as vitórias é um dos maiores presentes da vida em 2025, onde tantas relações são rápidas, superficiais e passageiras. O casamento simboliza permanência, estabilidade e a chance de viver um amor que amadurece ao longo do tempo. É nesse processo de amadurecimento que o vínculo se fortalece, e o casal aprende que amar não é apenas sentir, mas também escolher, cuidar e permanecer. Do ponto de vista social, o casamento continua sendo um elo essencial para a formação de comunidades. Ele é a base de muitas famílias e, por consequência, da própria sociedade. Ainda que os modelos familiares tenham se transformado, o princípio permanece. A união de duas pessoas cria laços que ultrapassam o casal e alcançam filhos, amigos, vizinhos e a comunidade em geral. O casamento não deve mais ser visto como uma obrigação social, mas sim como uma escolha livre e consciente. Essa mudança é significativa, porque fortalece a autenticidade das relações. Quando duas pessoas decidem casar, não o fazem por pressão externa, mas porque desejam construir um futuro juntos. Essa decisão consciente dá ao matrimônio uma nova força, baseada não em convenções, mas em amor verdadeiro e respeito mútuo. Culturalmente, estamos em um momento de grandes mudanças. A globalização, a tecnologia e a abertura para novas formas de viver o amor transformaram a visão do casamento. Hoje, ele não é mais um modelo único. Existem casais que seguem tradições antigas, enquanto outros criam novas formas de convivência. O que todos têm em comum é a busca por relações autênticas e significativas. O casamento em 2025 é, portanto, um reflexo dessa diversidade cultural. Ele pode ser celebrado em cerimônias grandiosas ou em encontros simples, pode envolver práticas religiosas ou ser totalmente laico. O mais importante não está no formato, mas no propósito: unir duas pessoas que desejam compartilhar a vida de forma verdadeira. Essa flexibilidade cultural torna o matrimônio ainda mais relevante, pois ele se adapta às realidades de cada casal. A tecnologia é um dos maiores desafios e, ao mesmo tempo, uma das maiores oportunidades para o casamento em 2025. As redes sociais, os aplicativos e a comunicação digital aproximam pessoas, facilitam encontros e permitem que casais mantenham contato mesmo à distância. No entanto, o excesso de conectividade também pode gerar distrações, comparações e afastamentos. Nesse contexto, o casamento assume um papel crucial: ser o espaço onde a presença real importa mais do que a virtual. Reservar momentos para conversar sem telas, olhar nos olhos e cultivar a intimidade é uma prática cada vez mais necessária. O casal que consegue equilibrar o uso da tecnologia com a vivência presencial fortalece o vínculo e descobre que a verdadeira conexão não depende de Wi-Fi, mas de amor, dedicação e presença. Um dos maiores desafios modernos é equilibrar carreira e vida pessoal. A sociedade contemporânea valoriza a produtividade, o sucesso profissional e a conquista material. Porém, o casamento nos convida a refletir sobre o que realmente importa. De que adianta alcançar grandes metas se não temos com quem compartilhar? O matrimônio, quando bem cultivado, ajuda o casal a encontrar esse equilíbrio e dividir tarefas, apoiar projetos individuais e celebrar conquistas conjuntas. São formas de manter a harmonia. Em 2025, essa consciência é ainda mais importante, pois o mundo do trabalho exige muito e o risco de negligenciar a vida afetiva é grande. Casais que aprendem a caminhar juntos, respeitando o tempo e os sonhos de cada um, constroem relações mais sólidas e duradouras. Só casamento em 2025 simboliza, acima de tudo, autenticidade. Em uma sociedade onde as aparências muitas vezes enganam, ter uma relação verdadeira é um tesouro raro. Isso significa ser capaz de mostrar vulnerabilidades, pedir perdão, reconhecer erros e, ao mesmo tempo,
Apoiar o crescimento do outro. Essa busca por autenticidade leva os casais a entender que o amor não é perfeito, mas real, é feito de altos e baixos, de desafios e superações. O verdadeiro valor do casamento está em enfrentar essas oscilações juntos, sem desistir diante das dificuldades. É nesse compromisso que o matrimônio mostra sua grandeza. Ele é um pacto de perseverança, cuidado e esperança. Em 2025, os casais enfrentam desafios únicos, pressões econômicas, influência excessiva das redes sociais, crises de identidade e mudanças rápidas no mundo, mas cada desafio também traz uma oportunidade de crescimento. A crise financeira pode ensinar o casal a valorizar o simples. O excesso de comparações virtuais pode ser combatido com diálogo e confiança. As mudanças de valores podem ser vividas como chance de fortalecer princípios essenciais: respeito, fidelidade, amor e apoio mútuo. O segredo está em não lutar sozinho, mas encarar tudo como uma equipe. Quando um casal age como parceiros de vida, nenhum obstáculo é intransponível. Ao casamento é, em essência, uma construção de futuro. Ele não é um fim em si mesmo, mas um ponto de partida. Quando duas pessoas decidem se unir, elas não apenas compartilham o presente, mas projetam juntas o que virá: filhos, planos, conquistas, viagens, aprendizados. Tudo passa a ser visto de forma conjunta. Esse projeto compartilhado dá sentido e direção à vida. Em 2025, quando tantas pessoas se sentem perdidas em meio às pressões sociais, o casamento surge como bússola. Ele lembra que a vida é mais leve e significativa quando dividida. Não se trata de perder individualidade, mas de somar forças, talentos e sonhos em meio a todas as mudanças. O casamento em 2025 se mostra mais vivo e importante do que nunca. Ele não é uma prisão, mas uma escolha. Não é um fardo, mas um presente. Não é uma obrigação, mas uma celebração diária do amor. Ao matrimônio continua a ser um símbolo de esperança. Ele mostra que, apesar de todas as dificuldades, ainda acreditamos na capacidade humana de amar profundamente. Ainda acreditamos no poder da união. Ainda acreditamos que dois corações, quando decidem caminhar juntos, podem enfrentar qualquer tempestade e construir um amanhã mais bonito. Assim, o casamento em 2025 é mais do que uma tradição. Ele é um farol que ilumina a vida em sociedade, guia os indivíduos em meio ao caos do mundo moderno e nos lembra, todos os dias, que o amor verdadeiro continua sendo o maior dos caminhos.